Pare tudo o que você está fazendo agora, porque a mensagem que eu tenho para te entregar hoje não é um simples conselho ou uma frase de motivação passageira. É uma convocação direta que tem o poder de alterar permanentemente o curso da sua história e o destino das pessoas que cruzarem o seu caminho. Você já parou para pensar que as últimas palavras de alguém antes de uma grande partida são, sem dúvida, as mais importantes de toda uma vida? Quando uma pessoa está prestes a se despedir, ela não gasta fôlego com trivialidades, ela entrega a essência, o comando final, a missão que resume toda a sua existência. E é exatamente isso que encontramos em Mateus 28:19. Imagine a cena. O mestre está diante de seus amigos mais próximos, em uma montanha na Galileia, o cenário de tantos milagres e ensinamentos. E ali ele deposita sobre os ombros de homens comuns a maior responsabilidade da história da humanidade. Ele olha nos olhos deles e diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa frase, que muitas vezes lemos de forma mecânica em nossas Bíblias, é o que chamamos de Grande Comissão, mas eu prefiro chamar de o Plano de Resgate Global. O que muita gente não percebe é que a palavra ide, no original grego, carrega um sentido de continuidade, algo como enquanto você estiver indo. Isso significa que o chamado não é apenas para quem atravessa oceanos ou se muda para desertos distantes. O chamado é para você, hoje, enquanto caminha até a faculdade, enquanto responde e-mails no trabalho, enquanto grava vídeos ou conversa na mesa de jantar. O Evangelho não é uma religião estática que espera que o mundo bata à sua porta. É uma força dinâmica que impulsiona você para fora. O ide é um comando de movimento contra a inércia do egoísmo. Nós vivemos em uma era onde todo mundo quer ser seguido, onde o número de seguidores define o valor de alguém. Mas Jesus inverte essa lógica e nos pede para fazer discípulos. Existe uma diferença abissal entre ter seguidores e fazer discípulos. Um seguidor consome o que você posta. Um discípulo vive o que você ensina. Jesus não quer fãs entusiasmados, ele quer replicadores de caráter. Ele quer que a luz que acendeu em você se torne um incêndio na vida do próximo. E quando o texto fala sobre todas as nações, ele quebra qualquer barreira de preconceito ou exclusividade. Naquela época, a ideia de que a mensagem de um Deus específico pudesse ser para todos os povos, gregos, romanos, bárbaros, judeus, era algo revolucionário e até escandaloso. Hoje, todas as nações também significa todos os nichos, todas as tribos urbanas, todos os algoritmos e todos os corações, independentemente do passado ou da condição social. É um convite à inclusão radical através da redenção. Você não precisa ser um teólogo formado para cumprir Mateus 28:19. Você só precisa ser uma testemunha. Uma testemunha não é alguém que explica como o fogo funciona. É alguém que simplesmente diz: eu estava no escuro e agora estou vendo a luz. E o processo continua com o batismo, esse símbolo público de que uma vida velha ficou para trás e uma nova história começou, selada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a assinatura de Deus na alma do homem. Mas por que sentimos tanto medo de obedecer a essa ordem? Por que travamos na hora de falar do que acreditamos? Muitas vezes é porque esquecemos o versículo que vem imediatamente antes, onde Jesus afirma que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você não vai em seu próprio nome, você não vai baseado na sua própria eloquência ou perfeição. Você vai como um embaixador de um reino que não pode ser abalado. O peso da mensagem não está na sua capacidade de convencer, mas na autoridade de quem te enviou. O mundo está gritando por esperança. As pessoas estão perdidas em um mar de ansiedade, depressão e falta de propósito, buscando em prazeres momentâneos um alívio para uma sede que é eterna. E você tem o copo de água na mão. Reter essa mensagem é como saber a cura de uma doença e guardá-la em uma gaveta trancada enquanto o hospital está cheio. Entenda que o seu testemunho é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler na vida. O modo como você perdoa,
quando todos esperam vingança. O modo como você trabalha com integridade, quando todos estão trapaceando. A paz que você exala durante a tempestade, tudo isso é o ID em ação. Fazer discípulos é um processo de artesão. É investir tempo, é ouvir, é amar quando o outro não merece. É entender que a maior prova de que você ama a Deus é o quanto você está disposto a cuidar daqueles que Ele ama. Mateus 28:19. Não é um fardo. É o maior privilégio que um ser humano pode receber. O de ser um cooperador de Deus na reconstrução de vidas despedaçadas. Não espere ter todas as respostas. Não espere o momento perfeito ou o cenário ideal. O momento perfeito é o agora, e o cenário ideal é onde seus pés estão pisando. Talvez você pense que não tem influência suficiente, mas lembre-se que o cristianismo começou com 12 homens comuns que levaram esse comando a sério. E hoje, bilhões de pessoas conhecem o nome de Jesus. O impacto de uma vida obediente é incalculável e eterno. Cada vez que você compartilha uma palavra de verdade, cada vez que você estende a mão para alguém e ensina o caminho, você está batendo o martelo na história e deixando um legado que os anos não podem apagar. O mundo vai tentar te convencer a viver apenas para si mesmo, a acumular tesouros e buscar a sua própria glória. Mas o chamado de Mateus 28:19 te convida a algo muito maior, a viver por uma causa que sobrevive à morte. É sobre deixar de ser o centro da sua própria narrativa para se tornar parte da maior história de amor já contada. A pergunta que fica para você hoje, ecoando através dos séculos desde aquela montanha na Galileia até a tela do seu celular, é muito simples. O que você vai fazer com a ordem que recebeu? Vai continuar guardando essa luz debaixo de uma mesa ou vai deixar que ela ilumine toda a casa? O reino de Deus não avança através de grandes eventos apenas, mas através de corações dispostos a dizer: eis-me aqui. Comece onde você está com o que você tem. Seja o discípulo que faz discípulos. Seja a resposta para a oração de alguém que você nem conhece ainda. A autoridade de Cristo te sustenta, o Espírito Santo te capacita e a urgência do tempo te impulsiona. Não deixe para amanhã a missão que te define hoje. O mundo está esperando o seu sim para o comando do Mestre. Se essa mensagem tocou o seu coração e te despertou para um propósito maior, não guarde isso só para você. Clique no botão de seguir para a gente continuar essa jornada de fé, curta este vídeo e compartilhe agora com alguém que precisa lembrar que foi chamado para algo extraordinário. Comenta aqui embaixo a palavra ID, se você aceita esse desafio hoje.